Você sabe o que você veio fazer na Terra? Oi, gente, eu sou Lu Fernandes, terapeuta sistêmica e multidimensional, abordagem multissistêmica canalizada aqui para vocês. E hoje eu venho trazer esse tema que tem norteado a vida de muita gente ainda tá confusa, muita gente ainda não sabe o que fazer e não sabe o que efetivamente veio fazer nesse planeta. Então, como sempre, hoje eu vou trazer essa aula, porque os meus vídeos têm essa intenção de serem aulas terapêuticas, onde eu vou provocar vocês com o conhecimento que eu acesso, seja nos atendimentos de apometria que eu faço, multidimensional, seja nos atendimentos de constelação multissistêmica também, e na minha experiência de vida, nos estudos e no treinamento que eu recebo, graças a Deus, com os mentores, com a mentoria espiritual e multidimensional. Então eu sempre trago aqui as minhas anotações para não deixar nada de fora e poder revelar tudo para vocês. Então eu já vou pedir para você que está aqui comigo, se você chegou agora, para você começar a se inscrever no canal. A gente aqui forma uma egrégora de buscadores e buscadoras e eu tô aqui para dividir com você tudo isso que eu acesso, tudo isso que tem mudado a minha vida e trazido mais sentido para esse estado aqui na Terra, né, gente? Porque olha, não é fácil, não é mesmo? Não é fácil estar aqui na Terra. Você que é desperto, que é desperta, sabe do que eu tô falando. Pelo menos a gente tá despertando, a gente tá acordando para muita coisa. E claro, as desilusões vão acontecer. Mas o importante é que a gente não tá mais dormindo. A gente aprendeu a questionar e a gente faz questão de ter uma vida com propósito, com sentido e com crescimento, não é mesmo? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero dizer é que, além de você começar a se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você sente que vão ser beneficiadas, porque o que eu vou falar aqui hoje pode mudar a sua vida e pode mudar a vida dessas pessoas também. Então, para começar, eu gosto sempre de trazer as definições. Então, o que é propósito, gente? O que será que é propósito? Propósito, e aí eu vou replicar as palavras que eu recebi em aula, lá nos outros planos, na multidimensionalidade. Propósito é a função direcionada com o objetivo final. E aí vem o pulo do gato, gente. Eu já ouvi gente falar, pessoas da espiritualidade mesmo, grandes professores, que trazem pra gente talvez uma visão mais simplista, né, para tirar um pouco do tormento de muita gente, dizendo que não existe propósito, que buscar o propósito é uma ilusão. E esse entendimento todo que eu tive, essa aplicação que eu faço na minha própria vida e com os meus mentorados, me mostrou que não é bem assim. Para quem tá pronto para ver, para quem tá pronto para descobrir, ou melhor, recordar, sim, ter um propósito ou ter mais de um propósito faz todo sentido na vida. Então, a associação que a mentoria espiritual trouxe para mim fez assim total sentido, clareou muito. Eles disseram o seguinte: não existe desperdício no universo ou na criação. Por isso, tudo e todos têm um propósito. Tudo e todos pertencem. Nada está aleatório na realidade, seja ela qual for. Então, óbvio que algumas pessoas, algumas consciências, algumas situações e eventos vão ter um propósito que vai gerar um resultado mais impactante, né? Então, grandes avatares ou eventos históricos super fortes, né? Intensos, tem o seu valor, claro, e gera um impacto maior. Mas, como as abelhas, que é, aliás, um arquétipo muito importante para quem está buscando propósito, ativa aí, elas fazem o trabalho delas, elas são pequenininhas, elas são em grande número, certo? E elas vão lá e fazem o trabalho delas, elas polinizam, depois elas voltam, criam aquela linda substância que é o mel, e elas sabem que esse é o propósito delas, elas instintivamente têm essa programação, então elas simplesmente vão lá e realizam. E elas, as abelhas, são essenciais para a nossa vida aqui na Terra. Se as abelhas forem extintas, todos nós seremos. Então percebe, aqui já vem uma dica importante.
além de saber entender o que é propósito, saiba que o seu propósito não precisa ser grandioso no sentido de você carregar um grande propósito nas suas costas, excepcionalmente. Ou que você tem que transformar a vida de muita gente de uma vez só. Não. Muitas vezes o seu propósito é fazer exatamente aquilo que parece pequeno, mas que na verdade tem tudo a ver com você. Você vai entender melhor o que eu quero dizer. Bom, seguindo aqui, essa ideia de propósito, ela é o entendimento básico e geral, tá? Então, todos nós temos um propósito. Existe um propósito da nossa existência, certo? Existe um propósito da existência desse microfone. Existe um propósito da existência do sol. Existe um propósito da existência de um inseto asqueroso. Todos e tudo tem um propósito. Então, isso é o básico que a gente precisa saber. Sabendo disso, agora a gente vai entender para que serve. Eu dei um spoiler ali contando a história das abelhas, né? O propósito, ele está a serviço da manutenção da vida, da criação e também da evolução, né? Porque imagina o seguinte, se parte de tudo isso não precisasse ter um propósito. Não é estranho pensar nisso? Não tem evolução, não tem progresso, somente uma parte iria progredir, e não é assim. Mesmo pessoas que estão ainda adormecidas nessa evolução toda que a gente está vivendo, elas também estão servindo a um propósito. Que a gente não vai saber exatamente de cada um o que é, mas é importante que exista, sim, para outros fins, esse momento delas de pausa no processo delas. Talvez justamente para lá na frente elas descobrirem que elas vão precisar despertar. Assim como eu e você, a gente já teve o nosso momento de adormecimento. O nosso adormecimento teve um propósito. Mas agora a gente entende, a gente está preparado para despertar para essas outras realidades. Percebe? Então, tudo tem o seu tempo e ritmo. O importante é a gente entender que o propósito, ele serve ao progresso, à evolução, à manutenção da vida. E quando eu falo vida, é o que é. Você pode me falar, Lu, é a realidade? Sim. Lembrando que a realidade é aquilo onde a gente coloca a nossa consciência. Então, se eu coloco a minha consciência na Matrix, essa é a minha realidade. Se eu coloco a minha consciência no passado, no sofrimento que eu tive, essa é a minha realidade, uma realidade de depressão. Se eu coloco a minha consciência lá no futuro e tenho medo do que vai acontecer, eu estou então vivendo a realidade da ansiedade. E por aí vai. Eu posso escolher conscientemente, no meu processo de despertar, colocar minha consciência numa frequência mais elevada, por exemplo, como a da quinta dimensão. Então, é importante a gente ter isso em mente. Existe sim um propósito no propósito. E agora vem algo que para mim fez toda a diferença. Para mim fez com que eu entendesse a minha vida. Fez com que eu organizasse tudo que eu estava vivendo, acessando em termos de despertar, de informações, né? Porque eu tenho certeza, você que tá aqui comigo, se você tá vendo esse vídeo é porque você tá buscando respostas, e eu sei que você tá buscando respostas em várias fontes. E muitas vezes a gente fica, como a gente fala em inglês, né? Overwhelming, a gente fica sobrecarregado, a gente fica transbordando de tanta informação que a gente vê valor, mas parece peças soltas de um quebra-cabeça que a gente acaba não conseguindo formar e colocar em prática. E aí entra a visão multissistêmica. A visão multissistêmica, ela coloca o entendimento de que nós somos seres sistêmicos, ou seja, nós não somos seres isolados, nós fazemos parte de vários grupos e sistemas, porque também nós somos sistemas, individualmente falando, e somos seres multidimensionais, porque nós temos várias facetas, várias camadas, várias dimensões, como tudo. Tudo tem várias dimensões. São fractais que se repetem. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue organizar melhor o entendimento da nossa vida. E quando a gente fala de propósito, a mesma lógica é replicada. A gente pega o que é propósito e entende que existem
duas dimensões de propósito, ou dois tipos de propósito: o propósito de alma e o propósito de vida. Eu vou pedir para você pausar esse vídeo agora, porque essa informação que eu tô te passando vale ouro, assim como o mel. O mel é lindo, né? Parece ouro líquido. E vou pedir para você deixar a sua curtida, porque isso vai mudar a sua vida. Eu vou explicar agora a diferença dos dois. Propósito de vida é o propósito dessa vida aqui. Lembra que eu falei que a realidade é onde a gente coloca a nossa consciência? Então, realidade igual a vida. Essa vida aqui tem um propósito. Eu aqui nessa roupagem, nesse RG de Luciane, tenho um propósito, tenho vários propósitos. Eu pedi isso, é uma programação, um planejamento que eu mesma, no meu eu superior, na minha consciência elevada, na minha programação para essa vida, eu escolhi. O propósito de vida, ele vai estar muito ligado aos desafios e aprendizados que eu vou enfrentar nessa vida, nessa realidade. São as coisas que eu preciso conscientemente desenvolver, limitações, fraquezas, dificuldades que eu quero melhorar. Então eu posso escolher, por exemplo, no meu caso aí, abrindo um pouquinho, usando a minha própria vida como exemplo, um dos meus propósitos de vida aqui é me tornar uma pessoa desapegada. Mas eu vim para a Terra nessa vida, como Luciane, nessa realidade, para gerenciar o desapego. Então, em sucessivas vidas como humana, eu acabei criando laços com pessoas e outras consciências em relacionamentos variados que me colocaram num estado de desequilíbrio emocional. Então, nessa vida, eu escolhi conscientemente me desenvolver em várias situações para que eu pudesse gerar um desapego e sair dessa condição humana que me prende ainda a 3D, a Matrix ou a roda de Sansara. Percebe? Então, no momento que eu escuto pessoas falarem, eu recebo muitos comentários, quando eu pergunto, o que você veio fazer na Terra, qual é o seu propósito? Muita gente fala, eu vim sofrer, eu vim passar raiva, eu vim só pagar dívida. Só coisas assim, de muito sofrimento e dor. Eu não vou tirar a razão delas, eu entendo, só que elas estão falando do propósito de vida, e não é só isso. Se a gente viesse aqui só para isso, seria um martírio. E a gente que despertou a consciência sabe que isso é uma consciência, é uma visão limitada ainda da Matrix, de terceira dimensão. A gente sabe que existe sim um universo, uma realidade ou várias onde a gente tem mais leveza, a gente tem frequências elevadas, a gente tem troca com as pessoas de forma equilibrada. E aí que entra a questão do propósito de alma. O propósito de alma é o propósito da essência. Então, quando eu venho para cá, para a Terra, eu trago esse planejamento que é o propósito de vida, mas eu também trago na minha mochilinha tesouros. Eu trago coisas que eu já desenvolvi em outros tempos, espaço, consciência. Talvez o que eu trago hoje, talvez não, né, gente? Eu acho que é uma grande certeza, né? O que hoje é o meu propósito de vida, um dia vai ser o meu propósito de alma lá no futuro da linha temporal. E o que hoje é o meu propósito de alma, certamente já foi um propósito de vida que eu transcendi. Uma sombra que eu integrei, que eu trabalhei ela ali e se tornou um grande potencial. Então são os nossos dons, são os nossos tesouros, as nossas potencialidades, tudo aquilo que a gente faz fácil, que a gente tem prazer, que a gente nem vê a hora passar, que a gente faria até de graça. Aquela sensação que a gente tem muitas vezes de fazer algo, oferecer algo para alguém que seja, e as pessoas reconhecerem. Você tem isso? Anota aqui nos comentários. Coisas que você faz sem perceber que as pessoas te agradecem ou te procuram. Isso acontece muito. As pessoas procuram você para uma determinada coisa, porque de alguma forma você passa segurança, credibilidade. Aí tem uma dica importantíssima, uma pista assim de ouro para você saber quais são os seus propósitos de alma. Então, essa ideia de que a gente só veio para sofrer, ela é uma visão enganosa. Da mesma forma que
a gente veio para curar as pessoas, para salvar a humanidade, isso também é enganoso. Se a gente focar só em um e outro. E sim, isso é dualidade. De novo, gente, isso é consciência de terceira dimensão. A terceira dimensão, ela coloca a gente sempre nessa escolha. Ou é isso ou é aquilo. A própria dualidade, onde a gente encontra problemas difíceis, né, como a polarização, onde a gente entra em embate, a gente sente que a gente tem que escolher um lado. Não, quem está despertando a consciência, quem está acessando a consciência de quinta dimensão, sabe que não existem só duas opções, existem muitas. E a gente tem total liberdade de escolha. E aí eu vou seguir agora para uma pergunta que chega muito para mim, que é: por que uns descobrem, né, os propósitos e outros não? E aí eu vou bater na tecla que eu bato sempre, quando me perguntam qualquer coisa que pede uma luz no fim do túnel. Essa luz é a verdade, e essa verdade é do conhecimento e do autoconhecimento. Não tem outra fórmula, gente. Eu sempre falo, conhecimento, ou seja, começar a questionar tudo, autoconhecimento, começar a questionar a si mesmo, e espiritualidade, começar a agir de forma natural com essa faceta, ou seja, com a origem de tudo que é, e buscar essa interação com as mentorias espirituais, com as realidades paralelas, com o entendimento de que não somos só isso aqui. Esses três pilares levam a gente para a consciência de quinta dimensão, e tudo isso vai se desmembrando, né? Mas se você está buscando o seu autoconhecimento, se você se dedica à espiritualidade no sentido de manter isso vivo em você, na sua vida, porque essencialmente nós somos seres espirituais, e você faz isso numa postura de humildade que eu falo, mas não uma humildade ou uma falsa modéstia, humildade como um aprendiz, como um aluno. Se você se coloca nesse lugar, gente, não tem como não dar certo. Você vai acessar essas informações. E eu sei que se você, de novo, tá aqui vendo esse vídeo, é porque você é um grande num aprendiz. Você questiona muita coisa e você quer aprender. Então, você já tá no caminho certo. Só incorpora tudo isso que eu tô falando, começa a refletir aí na sua vida. Coloca nos comentários também. Você consegue vislumbrar aí talvez um propósito de vida, talvez um propósito de alma? Coloca nos comentários, eu vou adorar saber. E quando a gente se coloca nesse posicionamento, né, para descobrir o nosso propósito, a gente percebe que muitos dos conteúdos que a gente já começa a acessar, a gente vai começar a organizar e filtrar melhor o que vai fazer sentido para a nossa vida, para o nosso propósito de vida, para o nosso propósito de alma. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente está nesse caminho de despertar de consciência, gente, é muito comum a gente se deparar com ciladas do nosso ego. Muitos de nós despertos, sem perceber, se colocam numa superioridade espiritual. Isso é uma grande ilusão, porque nós não estamos buscando ou numa corrida de quem chega primeiro. Nós estamos, na verdade, todos caminhando. Alguns caminharam um pouco mais rápido, estão lá na frente, enquanto outros estão atrás, mas na frente desses terão outros. Aqueles que estão lá na frente talvez diminuíram o ritmo do passo, porque eles estão despertando num outro nível do caminho deles. E assim esses alcançam, percebe? Então, não se iluda. Eu ouço muitas situações de um tema que também eu posso trazer aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem no comentário se vocês quiserem, para eu destrinchar esse tema, que é o tema das sementes estelares. Já antecipando, eu não discordo, eu sei que isso existe, porém não é bem o que a gente ouve por aí. De qualquer forma, muitos que se identificam ou descobriram ou se percebem nessa condição se colocam num lugar de superioridade. E muitos dizem que vieram aqui com uma missão para salvar a Terra e a humanidade. Sim, isso pode ser parte do propósito deles, de alma, porque eles trazem uma bagagem que talvez aqui na Terra ainda não tenha e que será uma contribuição para o desenvolvimento. Só que essas sementes estelares, e eu me incluo nisso, também desenvolveram
dificuldades, seja de onde eles vieram, ou seja, em experiências onde eles ficaram presos aqui na Terra, que precisam ser depuradas. Então, não se iluda. Se você é médium ostensivo, que você tá num lugar de superioridade, não se iluda que se você empata, você tem algo especial. Não. Não se iluda se você percebe que você talvez seja uma consciência índico, cristal, enfim, ou que você teve uma EQM, por exemplo, ou que você é um contatado, você já teve acesso, né, um contato de terceiro grau, inclusive, com seres de outras dimensões e planetas, que você tem algo especial. Não, isso só faz parte do seu processo evolutivo e faz parte, claro, muitas vezes do seu propósito de vida ou de uma recordação para você voltar para o seu propósito de alma. E aí vem uma coisa interessante também, que foi uma das informações que a mentoria espiritual me passou e que também abriu a minha cabeça, que é um outro tema que dá para aprofundar porque ele replica em tudo, em todas as áreas da vida, que tudo é troca. Todo momento está acontecendo troca energética. Quando a gente fala e lembra dos princípios da mecânica quântica, a gente sabe que tudo é onda. Tudo é uma grande onda e nessa grande onda existem outras subondas acontecendo e sendo emanadas e trocando informações vibracionais. É sobre isso que eu tô falando. Então, o propósito também é uma troca de ondas. Eu, Luciane, nessa roupagem, trago o meu propósito de vida. Eu estou emanando uma onda de carência vibracional. Eu preciso elevar essa frequência. Então eu troco com a Terra essa onda. A Terra, por sua vez, me entrega a oportunidade de eu vivenciar situações que vão me propiciar elevar essa frequência e desenvolver esses propósitos de vida. Assim como quando eu venho com os meus propósitos de alma, os meus dons, as minhas potencialidades, eu digo para a Terra, né? Vamos dizer assim, eu tenho isso para oferecer em troca dessa oportunidade, pode ser? E essa frequência maravilhosa, essa consciência maravilhosa que é a Mãe Terra vai dizer, claro. E aí ela me dá a chance e oportunidades também para eu ofertar para o mundo esses tesouros que eu carrego. Percebe como é lindo, gente? Eu fico assim emocionada, inclusive até de dividir com vocês, porque isso faz toda a diferença. E aí, para a gente começar a finalizar, como eu falo muito da consciência de quinta dimensão, e aliás, essa aula é sobre como eu vou acessar a quinta dimensão. Se você não tiver essas informações básicas sobre o que é propósito, você não vai conseguir. Porque na quinta dimensão, toda a consciência sistêmica e multidimensional vai colocar a gente nessas trocas. Se você só olha para si e acha que você é uma semente estelar que vai salvar a humanidade, você não vai para a quinta dimensão com a sua consciência. Você vai continuar aqui achando que você é alguém especial, com o seu ego, né? Então, qual a diferença do propósito, do entendimento do que é propósito na terceira dimensão e do entendimento do que é propósito na quinta dimensão? Na terceira dimensão, como eu falei, o entendimento do propósito, ele está servindo ou a dor ou a ilusão do ego, de superioridade. Então, ou você vai achar que você veio só para sofrer, e o sofrimento e a dor vão depurar a sua evolução espiritual, e é isso, não tem chance de felicidade, é o que, infelizmente, muitas das religiões acabam incentivando a gente, a colocar a gente num lugar de bastante inferioridade, ou você, e detalhe, isso mantém a gente na roda de Sansara, na Matrix, né? Ou você vai achar que você veio aqui com uma missão maravilhosa, perfeita, e que você vai sair daqui e vai sumir. Você nunca mais quer ver a Terra na sua frente, né? Isso também vai alimentar o ego. Um ego inferior no sentido de se sentir inferiorizado e o outro um ego inflado. Agora, quando a gente olha para o que é proposto pela perspectiva da consciência de quinta dimensão, a gente volta para aquele entendimento da troca. Porque nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. A quinta dimensão é sobre isso. Então eu vou repetir isso todas as vezes que eu puder,
para você lembrar, para sua alma lembrar, para sua consciência lembrar. Você que está me ouvindo, desperta e desperta. Você é um ser sistêmico multidimensional. Você não veio aqui para sofrer somente. Você não veio aqui somente para salvar a humanidade e pegar sua nave e ir embora. Não, você veio para os dois. Porque não é só sobre você. Não é só sobre o outro. É sobre tudo e todos. Então, tudo isso está acontecendo porque existem trocas e essas trocas geram crescimento. As trocas, elas pressupõem, por exemplo, o princípio da vida, né? Que duas energias em polaridades diferentes trocam energia e geram uma nova vida. É a mesma coisa, gente. Tá tudo replicado. Tudo é uma réplica, né? Uma repetição de fractal no nível de consciência e de entendimento, tá? Então, tudo isso que eu falei fez sentido para você? Eu quero muito saber se ficou claro, se caíram fichas aí, se ajudou você a organizar, a entender melhor por que você que está no seu processo de despertar, aprendendo tanta coisa, expandindo talvez a sua área profissional, mas você ainda tem problemas muito complicados de relacionamento. Talvez você não encontre alguém, um parceiro, uma parceira de vida que consiga te acompanhar. A conta não fecha. Só que com tudo que eu falei aqui hoje, essa conta vai fechar. Você vai entender que de um lado você tá colocando seu propósito de alma para jogo, mas de outro você tem ali seus propósitos de vida para olhar. Se tudo isso fez sentido para você e se você quer saber, na verdade, com mais detalhes, o que você veio fazer na Terra, eu não tenho como não te contar uma novidade que foi um pedido da mentoria espiritual para que eu abrisse a aula introdutória. As minhas aulas são sempre terapêuticas, de uma mentoria que eu tô construindo, maravilhosa, só dedicada a isso, gente. Eles vieram e me disseram: você precisa começar a focar nisso, porque precisamos que as pessoas recordem os propósitos delas, porque tem muito trabalho a ser feito. A nova Terra tá batendo na porta e a gente precisa expandir, exceder essa massa crítica. Então, essa aula introdutória, que eu dei o nome de O que você veio fazer na Terra, não tem custo nenhum. A troca energética vai ser você vir e sentar, estudar e se entregar para o exercício sistêmico e multidimensional que eu vou fazer no final, que vai ajudar você a ter pistas importantes sobre o seu propósito de alma, o seu propósito de vida e o seu ego. Como que o seu ego está atrapalhando ou contribuindo com tudo isso? Gente, isso é o mínimo, é o básico que eu poderia fazer para passar para frente tudo que eu tenho recebido e que tem transformado a minha vida. Então, se você tá aqui comigo até o final desse vídeo e ressoou tudo isso que eu falei, você quer continuar essa conversa e afunilar ela para sua vida prática, então eu vou deixar aqui o link para você se inscrever para essa aula terapêutica, que é uma aula excepcionalmente aberta nesse momento, né? Vai ser dia 16 de janeiro, às 20 horas para quem estiver no Brasil, e às 3 da tarde para quem estiver na Califórnia, ou no horário do Pacífico, e a gente vai destrinchar várias coisas juntos, né? É isso, gente. Agradeço muito quem ficou até o final. Eu tô muito feliz de estar nesse movimento aqui no YouTube com vocês, criando essa egrégora. Eu quero dar boas-vindas para todo mundo que tá chegando. Assim, eu não esperava realmente essa virada. Esse último mês, muita gente chegou. Contem pra mim o que marcou mais do que eu falei. Dividam comigo, a gente tá aqui junto. Eu tô aqui com vocês, eu vejo vocês. É pra isso que eu tô aqui. Ok, gente? Espero que tenha contribuído com vocês esse vídeo. Aguardo vocês na aula terapêutica e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.